tarde a todos os ouvintes da Rádio Futura FM e a quem também está seguindo, acompanhando o nosso podcast pelo Instagram e nós que somos do Com Sua Ajuda. Hoje estou mais uma vez ao lado da minha sobrinha querida Amanda, do meu querido amigo Dudu e com a convidada de hoje, pra lá de especial, conhecida como Tia Toinha, pra gente bater um papo gostoso hoje aqui. Boa tarde, Carla, Duarte Pereira, Tia Toninha e todos os ouvintes e internautas aqui da Rádio Futura FM e do Com Sua Ajuda, né, Carla? É verdade, a gente está feliz porque estamos de retorno e os projetos são muitos agora para o ano de 2024. E você, Dudu? Uma boa tarde, Carla. Boa tarde, Amanda. Boa tarde aqui a tia Toninha, né? A gente vê o nome aqui, formal aqui, Antônia Vieira, mas a gente conhece a dona Antônia como a tia Toninha. Boa tarde aos nossos ouvintes, internautas, pessoal no Instagram, também no Facebook, no YouTube e o pessoal no site com o streaming só de áudio. Uma boa tarde para todos e vamos em frente. E a Tia Toinha, foi difícil chegar com ela à rádio, gente, porque para quem é de Itajubá, provavelmente se você não a conhece pessoalmente, você já ouviu falar da Tia Toinha. Então, quando a gente estava entrando na rádio, porque é lógico que eu fui pegar a Tia Toinha com todo cuidado, porque ela é uma joia preciosa e vocês vão entender o porquê depois desse podcast, para quem não a conhece. E aí, quando a gente estava entrando no prédio, já tinha gente, assim, passando, Tia Toinha, e, assim, abraçando, contando um pouquinho da vida. E exatamente por esse motivo, por esse carisma, essa coisa gostosa que a Tia Toinha tem de fazer com que as pessoas, né, peçam conselhos, contem da sua vida, é que a Tia Toinha foi a pessoa escolhida para estar aqui hoje para a gente falar do nosso tema do podcast. Sim, Carla. No primeiro podcast do ano, né, 2024, vamos falar do tema Nunca é Tarde para Sonhar e Realizar também. E a gente vai dar a palavra para a Tia Toinha, porque ela vai pegar a viola, com certeza que a Tia Toinha gosta de uma prosa, e ela, melhor do que ninguém, no auge dos seus... Me desculpa, Tia Toinha, mas a sua idade agora é como um troféu. Ter chegado, estar tão bem de saúde, tão bem, com tanta vitalidade. Então, a gente precisa, se a senhora não quiser falar, fica à vontade, mas se a senhora, né, não se importar, com quantos anos a senhora está hoje? 91. Então, 91 anos. Em junho, se Deus quiser, completo 92 anos. Mas a senhora vai chegar porque a gente precisa de muitos e muitos anos de Tia Toinha ainda para ensinar tudo que a gente precisa aprender. Primeiramente, uma boa tarde para todos os ouvintes dos seus programas aqui, né? E agradecendo a você essa oportunidade, né? Porque, veja bem, cara, você, o programa seu, como é que chama mesmo? Com Sua Ajuda. Com Sua Ajuda. Veja bem, nós passamos as nossas dificuldades na vida. Todos passam. Eu, como uma mulher pobre, com 7 filhos, costurando, cuidando dos filhos, mas sempre com um sonho. Porque desde que... Quando eu fiz, olha, cara, em 1945, eu tirei o diploma de 4º ano primário aqui no Colégio das Irmãs. Mas me casei muito cedo, né? Então, toda essa confusão da minha vida, eu nunca deixei um sonho. Eu queria estudar, mas ia continuar a estudar. Né? Com 7 filhos, costurando. Era aquele sufoco. Trabalhei bastante, graças a Deus, teve efeito.
As meninas lá em casa, só uma que formou engenharia. As outras não quiseram estudar. A Duda estudou agora, depois de casada. O Alexandre, que é meu único filho, é médico, trabalha em Guará. Então, todo o meu esforço valeu a pena. Chegou um certo ponto da vida, fiquei viúva. Aí, eu pensei, já com 19 netos, e aquela confusão toda, ajudei a criar neto. Nossa, foi uma maravilha. Os netos que eu ajudei a criar já são engenheiros, médicos e quase cientistas. Então, veja bem que deu certo, né? Mas o sonho continuava. Meu Deus, porque meu marido, um ótimo esposo, honrado, trabalhador, mas quando ele via que eu escrevia minhas poesias, ele falava para mim assim, isso aí não vale nada, mulher, isso aí é uma porcaria. Eu amassava minhas poesias, jogava fora. Até que um dia eu encontrei uma senhora chamada Maura Rosa. Aí, ela estava ali em casa, eu tinha acabado de escrever uma poesia, joguei na lata de lixo. Ela falou para mim, tia Toninha, por que você está jogando? Eu falei, porque não presta. Ela pegou, eu falou para mim, aonde que não presta? Consequência, ditei um livro. Até foram 2 livros de poesia, graças à ajuda da Maura Rosa. Aí eu pensei, meu Deus do céu, será que meu sonho vai realizar? Mas foi passando, fiquei viúva. Aí eu olhei, um dia eu olhei no espelho e pensei assim, eu já não uso cabelo comprido para não ter aquele birote que as mulheres tinham antigamente, né? Aquela roupa comprida, cuidando de neto. Eu falei, não é vida para mim, não quero isso. Aí eu falei para minhas filhas, o dia que eu falei para elas, cara, falei para elas, olha, eu estou viúva, não tenho filho pequeno para amamentar, não tenho filho para cuidar, vocês são todos formados, agora eu vou cuidar da minha vida. Carla, elas regalaram o olho, a mamãe vai casar outra vez. Eu falei, não vou me casar. Eu vou estudar. O meu sonho, desde criança. Isso com quantos anos, tia Toninha? Ai, Carla, eu não me lembro, acho que eu tinha já 70 anos. Porque no dia que eu completei 74 anos, Carla, eu recebi o diploma do SESU. Porque quando eu falei isso para minhas filhas, aí eu fui procurar entender e ver o que eu precisava. Nossa, Carla, para quem estudou em 1945, ixi, meu Deus do céu, o negócio estava muito diferente. Carla, o primeiro dia que eu sentei na carteira lá do SESU, menina, me deu vontade de vazar pela janela. É um medo, né, tia Toninha? Olha, Assim, uma ansiedade. Cabelo branco, no meio daquela molecada, mascando chiclete, falando gíria. Aquilo foi me desesperando, eu pensei assim, eu vou vazar para a janela aqui. Mas eu tive uma professora espetacular, Maria Helena Cardoso, onde esse espírito estiver, que Deus te abençoe. Ela já faleceu. Ela chegou e falou, dona Antônia, o que você deseja? E eu, nervosa, apavorada, eu falei para ela, eu quero estudar. Tadinha. Ela falou para mim assim, então, a senhora espera um pouco, eu vou organizar a sala e venho conversar com a senhora. E eu tinha passado lá na secretaria, que era a Juliana, que era a diretora do SESU. Matriculei em todas as matérias. Aí ela olhou e falou para mim, não, o sistema nosso aqui é diferente. A senhora vai matricular em 2 matérias. Vai fazer de 2 em 2. Para mim foi ótimo. Ô, Carla, quando eu fui fazer o português,
eles me arrumaram 3 professoras. Maria Helena Cardoso, a Maria José, que morava até aqui, ali perto, na rua do cemitério, perto de mim, e a Márcia, que depois ainda fui ver, era minha prima segunda. Olha que beleza. 3 professoras de português. Mas foi aquela maravilha. Fiz português, fiz ciência. 2 meses, estava completo aquele bloco. E aí eu fui fazendo. Quando chegou no 2º semestre, ai, menina, que aí eu fui fazer o quê? O 2º grau. Aí desencadeou filho doente, marido doente. Minha nossa mãe do céu. Eu não estava viúva, não, é? Mas consegui. Depois que acalmou tudo, volta a Toninha para estudar. 74 anos, no dia que eu completei, dia de Santo Antônio, o professor Vicente falou, prova de física. Ele corrigindo ali, menina, e eu suando igual uma doida, né? Eu pensei, meu Deus, física não é fácil, né? E eu nunca tinha visto essa matéria. Ele acabou. Dona Antônia, a senhora passou com 8. Ai, que maravilha! Eu falei, professor, foi o maior presente que eu ganhei no meu aniversário. No dia que eu completei 74 anos. Agora, me diz uma coisa, tia Toinha. A senhora contou aí o comecinho dessa sua experiência com relação a resgatar esse processo do estudo que era o seu grande sonho. E pode ter alguém aqui, né, ou na rádio, ou nos assistindo aqui no Instagram, que fica pensando assim, com esse medo do desconhecido, de ser mal recebido, porque já tem uma determinada idade. Então, entra dentro da sala de aula e fala assim, olha, isso não é para mim porque só tem jovem, ou não é para mim porque eu não tenho capacidade mais de memorização, ou não é para mim porque eu deveria ter feito e não fiz. Assim, as razões para fazer com que a gente não vá são maiores do que, na maioria das vezes, do que as razões que nos levam a seguir, a nos matricular e a enfrentar. E aí a senhora falou que foi exatamente ao contrário, que a senhora chegou e que tiveram 3 professoras que, de maneira muito carinhosa, a receberam. Então, a senhora não acha aqui, né, pelo menos eu imaginei isso, que é exatamente o oposto que acontece quando a gente entra depois de uma determinada idade, muito mais madura, muito mais tranquila, a gente acaba sendo mais acolhida pelo meio? Não é isso que acontece? Ou a senhora acha que não, que a senhora sofreu algum tipo de preconceito? Olha, Carla, se houve algo, eu estava tão empolgada, tão feliz de estar estudando, que olha para mim, podia me chamar de velha, do que fosse. Eu estava estudando. E não pensa você que na minha casa o meu marido não queria que eu voltasse a estudar. Ele não queria. Tanto que um dia eu ia saindo, porque eu saía cedo, né? Eu estudava de manhã. Levantava de madrugada, deixava tudo pronto, 6h30 eu pegava meus livros e tibum, ia embora para o SESU, lá perto do batalhão. Meu marido olhou e falou, onde você vai? Eu falei, eu vou estudar. Ele falou para mim assim, o que você está pensando, mulher? Você já é velha. Ó, vocês desculpem a palavra, viu? Bunduda, barriguda, cabelo branco. Quem que vai dar emprego para você, mulher? Isso é besteira que você está fazendo. Carla, eu voltei para o meu quarto. Nossa, pensei que eu levei um tiro. Humilhada, se sentindo para baixo. Eu pensei, meu Deus do céu, será que ele tem razão? Mas algo dentro de mim falou, não tem, vai em frente. Eu catei o livro outra vez, os meus cadernos, e cheguei perto dele e falei, olha, Jacinto, tem um velho ditado que diz, quem come a carne, rói o osso.
Meu bem, eu vou estudar, é você que errou o osso. Eu venci. Isso aí era um preconceito. E vamos deixar claro aqui que o seu Jacinto era uma pessoa boa. Ele era, em vários outros quesitos, ele era um espírito, assim, uma pessoa acolhedora. Só que nesse quesito de estudo com relação à senhora entrar com mais de 70 anos para voltar para estudar, ele tinha essa ideia que não é uma ideia que é da minoria, não. É uma ideia da maioria das pessoas, infelizmente, no nosso país. No mundo, né? Mas é assim mesmo. Você falou muito bem, Carla. Porque, veja bem, depois, passado um tempo, viu? Porque claro que aquilo ficou batendo na minha cabeça, né? Depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, até que ele tem razão. Mas eu pensava assim comigo, olha, os filhos já estavam todos encaminhados. O que eu ia ficar fazendo? Eu ia ficar costurando feito doida? Para quê? Bordando, porque eu adoro bordar. Né? Ajudar a criar neto? Não, o filho cada mãe cria. A avó é para ajudar, não é para criar. Eu pensei que ele tem razão, porque ele está nessa faixa vibratória de pensamento, mas eu não estou. Não estou. Eu não quero vazio na minha vida. E você sabe, né, Carla? Você já foi na minha casa, todos sabem que este ano eu estou completando 70 anos dentro do Espiritismo e estudando, porque o Espiritismo, para mim, não é ficção. Ele é tudo de bom que eu tenho na minha encarnação, por isso eu estudo e eu estudo. Você sabe? É verdade que nós somos coleguinhas, né? Mas a tia Toinha tá muito mais à frente, porque ela é muito mais dedicada. Mas é aquilo, eu espero... o que é até o intuito do programa? É inspirar outras pessoas a tomarem aquela decisão que às vezes, né, terem aquele empurrãozinho que falta. E eu às vezes me sinto, e não são poucas as vezes que eu me sinto impulsionada pela tia Toinha, porque eu penso assim, gente, eu vejo a vitalidade dela de chegar com mais de 90 anos, né, lá no horário marcado, no dia certo, com o livro, ela dar a palestra dela, porque ela é palestrante, então ela precisa primeiro estudar para poder passar aquilo. Ela assume o compromisso, leva ali o compromisso até o final. E o que eu penso do estudo? O estudo, ele não precisa necessariamente ser para a gente trabalhar, né, tia Toinha? Não. Seu marido achou assim, porque ninguém vai te empregar. Mas, às vezes, o estudo é para completar o nosso intelecto, para completar o nosso tempo sobre um assunto que a gente gosta, que a gente gostaria de dominar. Isso pode ser tanto você entrar na faculdade para ter uma aula, sei lá, fazer um curso de filosofia, história, culinária. Tem senhoras que vão para os esportes, que gostam, né, de exercer esportes, e aí exercitar, e as pessoas falam assim, nossa, mas não tem mais idade. Já passou da idade. Como se tivesse um rótulo, né? Não, o meu espírito, sabe como é que eu falo? Eu falo sempre no centro, quando às vezes eu estou fazendo palestra. O meu corpo é um Ford Bigode, mas o meu espírito é de um Ayrton Senna. Eu tenho ideia, eu quero fazer, eu quero impulsionar, eu quero ir para frente, mas o carro só anda 30 quilômetros, né? Porque o meu corpo, eu já tenho a minha limitação, e que eu respeito. Física. A minha limitação física. Física, porque mentalmente a senhora tá... Isso é um assunto um detalhe, né, que eu lembro muito do meu sogro. Meu sogro vai
completar agora 80 aninhos, assim, e é uma pessoa assim que eu amo, admiro muito. Então, em muitas das nossas conversas, ele vira para mim e fala assim: minha filha, eu sou um homem de 80 anos no corpo, mas a minha mentalidade, a minha cabeça, ela funciona como se eu tivesse 20. Então, eu tenho disposição, eu tenho até que me frear, porque eu tenho que entender que eu tenho determinadas limitações e que, por mais que eu queira conhecer o mundo, eu agora, para pegar uma viagem, sabe, Brasil-China, eu já não tenho a mesma energia. O que nada também impediria se ele tivesse. E ele fala muito isso. Então, eu imagino que a senhora também deva ser assim. Eu quero acordar de manhã cedo, eu vou fazer caminhada, eu vou ler. Você vê uma coisa. Terça e quinta-feira, eu vou na academia, né? Eu faço academia justamente para não haver esse atrofiamento de membros. Porque a minha cabeça funciona tanto, viu? Que tem hora que as minhas filhas, elas falam: para, mãe, para, por favor. A senhora não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Porque eu quero fazer, quando eu não posso fazer, eu fico nervosa. Quando alguém promete fazer para mim, não faz, mais nervosa eu fico. Porque lembra que eu falei hoje para você que nós vínhamos vindo? Eu dou um boi para não entrar na briga. Dou uma boiada para não sair. Ô, Carla, eu trabalhei 22 anos no Allan Kardec. 2 vezes só que eu cheguei atrasada. 2 vezes. É uma disciplina. Aqui, rígida. Trabalho lá no lá na Capitinga, onde nós temos o centro, que você até colabora com a gente, desde 1991. Ô, Carla, um dia eu fui correndo atrás do bonde, do bonde elétrico, sabe? Eu fui correndo atrás do ônibus, porque eu perdi aqui embaixo, perto da matriz, tinha um ponto na Rua Nova, eu perdi, tinha outro ali perto do Dr. Zé Mauad, perdi. Falei: agora o negócio é ir correndo atrás. Eu cheguei em cima da hora. Cheguei 1h em pontinho. E o meu trabalho ia começar. Aí eu falei: gente, agora eu preciso descansar um pouquinho. Mas estava ali. Nunca deixei de cumprir o meu trabalho. E para quem não sabe, né, a tia Toinha, ela conseguiu estruturar, e estruturar isso significa, no sentido literal mesmo, de ter feito a estrutura do centro da Capitinga, que atende a comunidade local, e ela fez tudo isso, não foi, tia Toinha, com a venda dos pastéis, né? Com venda de pastel de milho, que nós temos até um documento lá, né? Mostrando isso. Foram, acho que foi 1 ano, porque o meu esposo falou: vocês então façam pastel 2 meses. Se eu ver que dá resultado, nós começamos a casa. Com 2 meses, nós já tínhamos dinheiro guardado. Aí ele começou. Quem quiser ir na Capitinga e ver tudo isso que eu estou falando, lá está. Depois a minha filha ganhou uma firma, como é que chama? FL. Tem FL. Não, FL. uma firma que teve Cabelauto? que Itajubá. Não, agora eu esqueci o nome. A minha filha, conversando com a moça lá, essa coisa tudo, conseguiu que eles fizessem para nós aquele galpão, que é o Centro de Assistência e Convivência Social. Então, olha que energia, Dudu. Você imagina? E nós começamos, Carla, dando sopa para as crianças, para as pessoas, falando do Evangelho, na ponta lá de uma casa. No meio da... Menina! Quando a gente terminava, a gente dava sopinha para as crianças e vinha embora. Criatura, a gente vinha cheio de piolho de galinha, cheio de carrapato.
Que pegava, né, tia Toninha, das Chegava, crianças. tinha de ir pro chuveiro, tomar banho de cabeça dos peixes e pôr a roupa na máquina e pôr desinfetante. Até banhava assim, menina, os carrapatos. Olha. Em 1991 nós começamos. Aí a gente começou trabalhando ali. Aí o seu Zé Brito viu o nosso trabalho, ele ofereceu a casa da fazenda para a gente trabalhar. Onde nós trabalhamos, acho que uns 4 anos. Eu tenho foto lá em casa da turminha. As mulheres que hoje vão lá eram crianças que iam lá na fazenda. Né? E aí depois ele pediu a casa para nós. Mas ele falou, eu dou um terreno para vocês fazerem. E como que nós íamos fazer se a gente era um centro pobre? Aí a senhora recebeu o terreno como doação, e trabalhou vendendo o pastel para montar a estrutura. Foi, e tá lá. E diga-se de passagem, as pessoas... A tia Toninha falava assim para mim, Carlinha, minha filha, é só um chão, é só uma coisa muito simples. Quando eu cheguei lá, Amanda, Dudu, é uma estrutura toda bem. Você tem uma cozinha super bem ampla, uma cozinha assim espaçosa. Você pode ter curso. Você tem um salão para as crianças. Você tem a divisão para ter as aulas particulares. É um local de realmente de um espaço social bem feito, assim, bem pensado. Não é algo que foi feito displicentemente. É bem merecido o nome. Centro de Assistência, Convivência Social. Né? Agora, o que nós precisamos é que alguém interesse nesse campo e nos ajude, porque esse ano, com a ajuda sua, nós já vamos começar um trabalho durante a semana. Então, nós vamos ter que ir atrás dos jovens coroas, né, Dudu? Dos jovens coroa mesmo. É dessas pessoas que já têm uma maturidade. Que têm uma responsabilidade e querem dar um significado à vida também, né? Porque, olha, como eu sempre falo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias. Se cada dia da semana o nosso centro lá tiver uma atividade, olha que maravilha. Gente, não é bem para nós, porque eu já sei ler, escrever, raciocinar, analisar, pesquisar. Mas eles, apesar de saber escrever o nome deles, eles ainda são analfabetos. É verdade. Agora, tia Toninha, me responde uma coisa. Se Jesus aparecesse para a senhora agora, nesse momento, e falasse assim para a senhora, tia Toninha, a senhora pode escolher entre ter a beleza dos 20 e a vitalidade física dos 20 anos, ou a sabedoria e a cabeça dos 90? Eu vou falar uma frase que Jesus falou no livro Boa Nova. A velhice é o fruto da sabedoria e da experiência. Se Jesus, embora saiba que eu não sou merecedora disso, se ele mandasse uma mensagem assim para mim, eu diria, meu Senhor, me dê forças para levar em frente, porque eu quero trabalhar. A mocidade, gente, mocidade é a coisa mais linda, mas a gente, quando é moço, não sabe aproveitar o tempo. Porque a gente pensa em festa e namorado, e eu sei, quando vai mocinhas lá conversar comigo, Carla, e eu fico escutando e penso, meu Deus do céu, a cabecinha parece um papavento. É verdade. Mas eu não posso condenar porque é a época. Vai chegar um tempo em que a gente a maturação da nossa ideia é com a idade. Não é
eu sei que tem espírito que já, desde criança, já tem isso, mas isso é muito raro. Nós ainda estamos num mundo de transição. E esse mundo de transição é isso. Então, nós temos de passar por isso. Então, quando eu falei para você dessa frase que Jesus disse aos apóstolos, a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Ele deu o exemplo da árvore. Quando você planta uma árvore, até um certo ponto, até uma ventania pode quebrar. Você vê uma coisa, ela não dá flor, não dá fruto, passarinho não vem fazer ninho, é tudo passageiro. É a mocidade. Quando ela começa a criar os galhos, que são os filhos que fazem a gente pensar mais na vida, então aqueles galhos já vai soltando o quê? Flores. Das flores vem os frutos. Não é verdade? É verdade. É isto que é a nossa vida. Então, como você falou, se Jesus me mandasse essa mensagem, eu pediria para ele. Para continuar, né, Continuar. tia? Continuar nos 90. Não quero sair dos meus 90, não, mas que me dê forças, me dê amparo e braços, porque eu só tenho 2, eu preciso de mais braços para continuar a obra, que não é minha, é dele. Tia Toninha, você sabe que eu tô com 46 anos, vou completar amanhã, né? Amanhã, Carla. Viu, Dudu? Amanhã eu apago as velhinhas. Então, amanhã nós vamos comer bolo. Tá vendo? Vamos sim. Eu tô com metade, exatamente a metade da idade da tia Toninha. E eu também, tia Toninha, se Jesus fizesse essa proposta, e aqui a gente está, né, brincando, é lógico que Jesus não tem tempo para ficar fazendo esse tipo de brincadeira com a gente, mas a gente está aqui, né, no meio de suposições. Eu também não escolheria os meus 20 ou os meus 30. O que acontece é que quando a gente vai chegando nos 40, né, cada vez que a gente vai ficando, cada um, né, na sua idade, mas que a gente vai ficando mais velho, a gente vai alcançando uma determinada maturidade, a gente vai percebendo a dar valor às coisas. Isso a mesmo. ouvir de uma maneira diferente, a ver de uma maneira diferente. Eu estou entrando numa fase maravilhosa, que é a fase de me descolar um pouco desse mundo digital e dessas coisas materiais. Então, eu estou assim, voltada para os livros, para as coisas, né, as realizações que eu quero fazer no âmbito social. Então, a gente vê que com a velhice, com a idade, a gente vai ganhando um vigor, uma maturidade, um vigor intelectual que a gente não tem aos 20. Não, então, não temos mesmo. Mas é essa força que a gente, essa energia que a gente tem que dar para as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que conversam com a gente, porque o que eu mais vejo e que eu mais ouço é as pessoas na rua dizendo assim, isso não é para mim, eu não quero, eu acho que eu não vou. E verdadeiros potenciais, senhoras e senhores que estão sentados, às vezes podendo desenvolver algum tipo de trabalho ou um estudo, sentado assim, nada contra, mas assim, perdendo tempo, às vezes com uma coisa que não vai agregar tanto. Carla, você fez um resumo muito exato do que nós vemos hoje. Veja bem, nós vemos mulheres que sabem fazer crochê, que sabem fazer tricô, bordado. Se as mulheres da Capitinga quiser, eu já tive curso de bordado lá, o Carla. Eu volto porque eu gosto de bordado. Agora, tricô e crochê eu não sei fazer. Mas tem mulheres que sabem fazer. Gente, você, para ensinar, você não gasta tanto tempo. Você senta, põe a bichinha ali perto e, com aquele carinho, você vai ajudando. Você vai passando um conhecimento, porque você sabe, você é minha companheira de espiritismo, que nós temos o potencial. Esse potencial intelecto que nós temos está dentro desse processo do nosso trabalho. Agora,
A espiritualidade, quer dizer, Deus, na sua misericórdia, ele nos oferece toda a ferramenta. Mas qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Ama o próximo como a ti mesmo. Por que eu não posso dividir? Por que eu não posso compartilhar com o meu companheiro, com a minha companheira, aquilo que está sobrando em mim? Não é? E que te dá tanto prazer, né, tia Tainha? Nossa, menina, um dia desse, estou falando um dia desse, mas desde a pandemia, que as meninas em casa não deixam eu sair de casa sozinho. Agora a limitação está aí, viu? Os filhos que mandam. É triste, viu? Não sai de casa, viu, mãe? O que é isso, meu Deus do céu? Mas eu entrei na Casa Marcelo, que eu estava procurando uma canequinha pequena, que eu estava precisando daquele tamanho. E a moça veio me atender e falou, dona Toninha, a senhora não lembra de mim? Eu olhei na moça, falei, não, bem, você vai me desculpar, não lembro. Ah, mas eu bordo até hoje, a senhora que me ensinou. Aí eu falei, nossa, que beleza, que coisa linda, não é? Quer dizer, olha, eu dei aula no Piranguçu 8 anos. Eu tinha 17 alunas. Parei também na pandemia. Eu tenho uma aluna que borda perfeitamente. Ela me tormenta no celular, sabe? Ela traz pano para me riscar, para me ensinar que cor, que põe, que ponto, que põe. A Conceição é a coisa mais linda. Eu ensinei lá no Piranguçu. As outras, não sei se quiseram. Porque você sabe, nem todos têm aquela ideia. Uma sala de aula com 50 alunos, nem todos passam de ano. Agora, tia Toinha, outra pergunta. A gente está falando muito do sexo feminino. Mas, assim, eu queria saber da sua vivência, como é que andam os jovens meninos, né? Aí da terceira idade, com relação a essa coisa motivação. A senhora acredita que as mulheres, né, da terceira idade, atualmente, elas são mais ativas do que os homens ou é meio equilibrado? Equilibrado. Olha, sinceramente, eu acredito que as mulheres estão ganhando um pouco, embora não esteja ofendendo o sexo masculino, né? Mas o homem, porque eu vejo, nossa, quantos anos eu tenho, né? Eu vejo os homens, eu quero aposentar. E aposenta, minha filha, é igual eu falo em casa, eles penduram a chuteira. E só quer andar de sandália de dentro. Você, Dudu, tu já pendurou tua chuteira também? O Dudu tá sempre estudando. Não, mas é claro. Mas é raro. Mas é raro, né, Dudu? Nossa! É raro. Você vê alguém da tua geração, o Dudu é bem mais jovem, mas você vê alguém assim entre 60, 70, homem, que diga assim, eu quero ler, ou vou fazer uma outra faculdade, ou vou fazer um estudo, ou vou agora começar a correr, enfim, querer fazer alguma coisa nova depois dos 60? Não, quer aposentar. Não, mas ninguém quer. Todo mundo fala, né? Quer aposentar. Lê as regras lá fica lendo as regras do governo, o que saiu de novo na situação lá do INSS para aposentar. Então, o meu vô Humberto, ele tá fora desse parâmetro, porque ele tá com 90 anos, anda na cidade inteira, gosta de trabalhar. Falou que o dia que ele parar de trabalhar, a vida dele morre. E ele morre, que não consegue mais ficar sem trabalhar. Esse tá ativo, né? Tá. Tio Sebastião também adorava ler, adorava sempre estar conhecendo coisas novas, pessoas novas. Aí agora, no final desta encarnação, ele estava descobrindo essa coisa de conhecer outros países e outras culturas. Mas eu acredito sim que eu tô com a tia Toinha. Eu acho que as mulheres são um número mais representativo de mulheres que, com uma determinada idade, já na terceira idade, são frente de energia para coisas novas. E eu atribuo isso, não sei se você concorda, queria ver a sua opinião, tia Toninha,
que eu acho que isso se deve à maternidade. Porque acho que Sim. com a maternidade a gente vai ficando tão calejada, a gente vai ficando resiliente, a gente aprende tanta coisa que, diferente dos homens, mais uma vez, reforçando o que a tia Toninha falou, não que eu não esteja dizendo que os homens também não sejam, isso aqui a gente está contextualizando a maioria. Eu acho que a maternidade ensina um pouco isso pra Sim. gente. Sim, porque, veja bem, Carla, como você sabe, eu tive 12 filhos, criei 7. Graças a Deus, os bichinhos cresceram, né? A mais velha faleceu faz uns 4 anos, mas já era também mulher feita, casada, até avó. Então, veja bem, como eu falei para vocês, com 74 anos, eu peguei o meu certificado do SESU. Completei primeiro e segundo grau. Fui na FEP, que estava aberto, fiz inscrição para fazer psicologia. Chegou o vestibular, fiz. Passei em 3º lugar. Olha, que beleza. Mas Ela é terrível. Terrível no bom sentido. não deu corda. Gente, quando a moça falou para mim que não ia ter o curso, foi mesmo que eu tivesse levado um tiro nas 2 asas. E eu fiquei apavorada. Aí, aquele preconceito, você não vale nada, você é uma velha que começou a martelar na minha cabeça. Bateu de novo na porta. Mas chegou uma amiga minha e falou, Tônia, o que está se passando? E eu chorando, eu não presto mesmo. E desabafei ali as minhas mágoas. Ela me consolou um pouquinho e saiu. Quando vi, ela me telefona. Lava a cara, troca de roupa e daí eu estou te esperando aqui, ali, como é que chama aquele? Perto do Jornal Itajubá. Ah, sei. Rua Xavier de Lisboa. Xavier Lisboa. Isso. E eu pensei, eu falava para ela, mas o que você quer? Venha. Eu estou ordenando, venha. Falei, eu vou lá ver o que está acontecendo. Tanto ela, né? Disse, né? Cheguei lá, ela falou para mim, vamos lá em cima, você vai fazer matrícula, você vai fazer serviço social. Subi aquele prédio, né? Cheguei lá, fiz a matrícula. O vestibular ia ser, nós estávamos em julho, o vestibular ia ser em dezembro. Aí eu me animei. Quando eu saí, eu tinha um mocinho que sempre... lá em casa é cheio de pessoas para conversar comigo. E o Giovanni, ele fazia EFEI, então, ele era estudante pobre, ele alugou um colosso de quarto, assim, e os alunos davam aula, cada um na sua matéria. E ele englobava tudo aquilo e tirava o lucro para ele pagar a escola. Eu telefonei para ele e falei, Giovanni, passando isso, assim. Tem que me preparar. Eu precisava português, matemática, ciências, geografia, história. Lá vai a Toninha, de agosto, setembro, outubro. Quando foi no meio de novembro, ele falou, tia Toninha, para um pouco agora. A senhora está apta. Fica estudando em casa. O vestibular ia ser dia 16 de dezembro. Quando eu cheguei lá, nossa, o pátio repleto. Mas eu pensei, meu Deus, e japonês de todo lado. Eu fui japonês, você não passa o bichinho por nada, né? Pensei que, quer saber de uma coisa? Vou fazer, entregar. Passei em 16º lugar. Olha que beleza. Fiz serviço social. Em 2011, recebi o diploma. Aí, eu vim para a Unopar e fiz 1 ano de psicopedagogia, para me aprender a mexer com estudo à distância. Olha. Vim para Sesmar, fiz História Geral
e fiz geografia. Vocês estão ouvindo e agora, vendo, hein? E agora eu estou como é que chama aqui essa? Unicesumar? Não. É. É aqui, Uninter. Estou na Uninter. Como você sabe que eu fiquei muito doente, fim de fevereiro para cá, né? Então, agora, essa semana, eu vou lá, já conversei com a diretora, ela falou, vem aqui para você recomeçar. Gente, E agora eu vou fazer estudo de éticas africanas, indígenas e afro-brasileiras. olha que beleza. Mas só fazendo um adendo aí nisso que a tia Toinha falou, ela falou assim, eu fiquei muito doente. Amanda, a doença da tia Toinha é o seguinte, realmente ela teve um comprometimento aí grave, foi pro hospital. E aí, a sensação entre as pessoas que convivem com a tia Toinha é que por conta da idade dela, a gente, né, todo mundo chorando, todo mundo se descabelando, porque a tia Toinha é o nosso pilar, ela é um farol, por isso tudo aí que ela falou, ela é essa energia, essa mãezona. Então a gente pensava assim, meu Deus, o que que vai ser? Quem que vai tocar o projeto dela? Quem que vai palestrar? Quem que vai dar os conselhos? Porque ela tem um pouco esse jeito de psicóloga, ela tem com todos, de mãe, ela é uma mistura de tudo. Então era um desespero geral e uma tristeza, assim, porque a gente ficava sem saber. Ela entrou no hospital. Fiquei 5 dias na Fez o UTI. que tinha que fazer. Meu Você fez Deus. cirurgia, não foi, tia Toinha? Fez cirurgia. Eu fiz. Isso aí foi no começo de dezembro, né, do ano passado. E no final, fico doente outra vez. E aí todo mundo, aí eu cheguei no hospital, fui ver ela assim, ela tava lá deitadinha, já tinha conversado. E eu me lembro da minha mãe dizendo assim, gente, olha a preocupação da tia Toinha. Ela lá no hospital, deitada, tendo que pensar em si, e ela só falava assim para minha mãe, Marília, tem que lembrar a Carla, minha filha, que não pode esquecer como é que nós vamos fazer com a sopa das crianças. E aí eu queria te fazer uma pergunta, tia Toinha. A senhora acha que essa energia vital mesmo, essa felicidade, essa energia do bem que corre dentro, né, da senhora, assim, do seu espírito, e eu tô falando assim de uma maneira muito simples, porque nem todo mundo aqui é espírita pra gente, enfim, se aprofundar. A senhora acha que toda essa bondade, essa vontade de servir, de alguma maneira, lhe torna uma pessoa mais forte, mais resiliente, no sentido de que a senhora pede para Deus assim, ó, me deixa mais um pouquinho, porque eu tenho que ajudar o pessoal lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A senhora acha isso? Olha, Carla, por tudo que eu já vi nessa vida, eu conheci um senhor que há muito tempo ele deu um câncer no estômago e ele foi operado. Então, ele já tinha acordado da anestesia, mas o pessoal, os filhos, nem o médico prestou atenção. E um filho perguntou para ele, ai, quanto tempo de vida meu pai tem? Aí o médico falou, olha, eu dou para ele uns 2 meses. E todo mundo saiu. E ele fez uma prece. Eu me lembro que eu conheci esse homem. Ele falava assim, Senhor, me ajuda. Eu ainda não fiz nada para o Senhor. Me dá mais um tempinho, depois o Senhor me leva. Ele viveu 40 anos. Olha. 40 anos. E eu conheci esse senhor. Então, eu peço, todo dia nas minhas preces, Jesus, se eu tiver de ser uma ferramenta mais na sua seara, me dê força, me deixa um pouquinho, porque eu quero, é o meu desejo, se for do plano de Deus, deixar a Capitinga prontinha para o outro continuar. Mas eu quero deixar a minha contribuição. Não é só aquela parte física.
Entendeu? Eu quero deixar uma parte Um moral, projeto. intelectual, eu quero deixar um projeto de vida espiritual, de saúde espiritual. Porque não adianta um corpo são com a mente doente. Vazia. Sem... Não é? E aí a senhora bate numa tecla, porque eu estava separando um material para colocar ao longo da semana para as pessoas que seguem a gente aqui no canal. Então, nós vamos vir falando ao longo da semana sobre essa questão da terceira idade, sobre essa disposição. E em algumas pesquisas que eu fiz, o que eu encontrei foi o seguinte: a maioria das pessoas que davam assim um conselho, uma dica, né, acima dos 70 anos, elas falavam o seguinte, falavam: você precisa de um objetivo, uma meta, e só a partir dessa meta e desse objetivo você vai conseguir ser resiliente, conseguir ter força para abrir o olho e falar assim: olha, eu quero saúde, eu quero vitalidade, eu quero energia positiva, eu quero risada. E aí você vai pensando e vai trazendo as energias boas para si, né? Isso aí, de uma maneira bem tranquila, assim, a gente sabe como é que o espiritismo funciona, mas assim, para o público leigo. A gente precisa disso, né, tia Toinha? Assim, aquele pensamento, acordar de manhã e falar assim: poxa, hoje eu quero realizar isso, hoje eu preciso ajudar lá na Capitinga, porque se você acorda, abre o olho, e aí você não tem um exercício. Não tem ânimo para nada. Ô, Carla, você falou muito bem aí, minha filha. Eu vou completar dizendo: eu sou espírita há 70 anos, mas não é religião que salva ninguém. O que salva nós são as nossas boas ações, que salva nós é o trabalho que nós fazemos para o próximo. Pode ser católico, protestante, seja o que for. Se ele tem aquele foco para o bem... Ô, Carla, irmã Dulce era católica. Só não temos o Chico Xavier como santo porque ele é espírita. Se ele fosse católico, era santo Chico Xavier. Sim. Não é verdade? Então, essa disposição, ela independe de religião. Na Capitinga, nós não ensinamos o espiritismo. As pessoas que entram lá, vai ver que fica, porque nós já fomos atacados, a casa já foi atacada, quebrava os vidros e eles falavam que era a casa do diabo, né? Que não podia ir lá porque a gente mexia com o diabo. Porque as pessoas não entendem, né, tia Toinha? Mas que diabo bom é esse que dá cesta básica, que dá ensina, sopa, que ensina, que dá pão com salame, que dá refrigerante. Que diabo bom esse, né? Então, agora, eles já estão mais conscientizados que não existe nada disso. Nós não ensinamos espiritismo. Ensinamos moral cristã. E ensinamos amar ao próximo, amar a natureza, respeitar a natureza. Porque, Carla, um dia eu saí ali da Capitinga e tinha 2 meninos destrinchando um frango vivo. Quando eu vi aquilo, eu pensei: meu Deus do céu, barbárie. Quando foi no outro sábado, eles estavam lá. E aí eu comecei a falar, e eu falo para as mulheres, porque, veja bem, nem evangelizadora nós conseguimos lá para Capitinga. Então, ou é eu que vou falar, agora nós temos a Sandra, mas a Sandra conversa com as mulheres, que ela é enfermeira. Então, eu converso com as crianças, ponho o Cotrim para conversar também, o Otacílio. Eu falo: gente, pelo amor de Deus, vamos reunir e ensinar, porque nós temos de ensinar eles a respeitar a natureza. Como, minha filha, que nós vamos fazer acabando com a nossa água?
como que nós vamos fazer? Então, eu ensino, explico para eles, mostro todo o processo de você jogar sujeira no rio, você jogar surfar, e geladeira, e tudo, e garrafa PET, né? E depois eles falam assim, deu um enchente porque o prefeito não cuida. Ué! Cada um fazendo a sua parte. A sua parte. Um dia, a mulher na Capitinga veio falar comigo. Eu falei para ela, olha, o prefeito mora na sua casa? Bom, eu falei uma outra coisa lá, né? Vocês devem imaginar. Eu estou aqui modificando. Eu falei, o prefeito mora na sua casa? O prefeito que trata dos seus filhos? Não. Eu falei, então ele não tem nada a ver com isso. Você que tem, ô menina. A gente tem que entender que cada um tem que fazer a sua parte e que a nossa parte começa também no nosso autoconhecimento e no nosso próprio desafio em sair, às vezes, daquele movimento, não é nem movimento, daquela situação de estagnado, de comodismo para o movimento. E aí, no movimento, cada um vai encontrando, dentro da sua possibilidade, o que gosta de fazer. E quando a gente encontra alguma coisa que a gente gosta de fazer e que ainda a gente possa fazer para outra pessoa, aí é maravilhoso. Nossa, é lindo. Porque Jesus, quando falou... Está na hora? Não, a gente vai mais um pouquinho aqui seguindo ele, só porque ele fica fazendo os sinais para mim, né? Para a gente contar. Então, quando Jesus disse, olhai os pequeninos em meu nome, todo mundo acha que tem de olhar criança. Claro, nós temos de olhar. Mas você encontra adulto que tem uma cabeça de criança. É verdade. Você encontra adulto maltratando animais, maltratando os cachorrinhos. Meu Deus, eu fico tão penalizada. Eu até coloquei uma mensagem no nosso Instagram que foi uma coisa que eu pensei e que eu acho que é bem real. Tem muito jovem que é velho e tem muito velho que é jovem. Verdade. E eu até coloquei, eu prefiro a primeira opção, porque eu quero ser jovem de mentalidade. Mas eu quero o que a juventude tem de bom. Essa energia, né? Essa coisa de você não ser uma pessoa rabugenta, não ser uma pessoa introspectiva, mas eu não quero a irresponsabilidade da juventude. Eu não quero a libertinagem da juventude. Eu não quero me colocar em situações de risco, porque eu acho que as pessoas acham assim, porque fulano é jovem. A energia jovial não está necessariamente nas roupas que nós vestimos, nas palavras, saí falando gíria e por isso é jovem. Você pode ser uma senhora, um senhor, dentro do seu papel, dentro da sua faixa etária, mas você ser leve, você ser uma pessoa prestativa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que está em ação. E aí essa ação, sim, está no sentido jovial. Né? Isso mesmo. A gente vai caminhando para a conclusão. Mas eu só queria aproveitar a tia Toinha aqui, porque a tia Toinha falou coisas assim que foram pérolas. A primeira pérola que ela falou foi o seguinte, ela contou a história do marido, né, do seu Jacinto, e ela falou assim, deu aqui o relato de como ele a tolhia né, com relação aos estudos. Então, eu acho que vale a primeira ressalva aqui para a gente concluir, tia Toinha, com relação a a senhora enfatizar essa questão de quando você tem alguém dizendo para você que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que isso não é para sua idade, ou isso não é para viúva, ou isso, enfim, colocando algum tipo de preconceito no meio da situação para que a gente não consiga concluir. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para essa pessoa que está ouvindo e que, de repente, está lá com alguém que, às vezes, não é por mal. Porque o objetivo aqui não é deixar o ouvinte com raiva de quem está falando. E sim preparar o ouvinte para se blindar contra esse preconceito ou esse pensamento negativo. Ô, Carla, eu já contei para você
que uma vez eu estava conversando com um senhor, eu estava fazendo serviço social, e ele perguntou, a senhora vai trabalhar na prefeitura? Eu falei para ele, não, vou trabalhar na Capitinga. Ele simplesmente, ele olhou em mim e falou, a senhora é muito burra de trabalhar para pobre. Eu não tive, na hora, palavra para falar com ele. Depois eu arrumei minha resposta, mas já era tarde. Agora eu digo uma coisa. Quanto mais você doa em benefício do próximo, mais forças você vai adquirindo. Quanto mais você compartilha o que você tem com o próximo, mais bênçãos você recebe. Carla, eu, agora, dia 13 de junho, eu completo 92 anos. Eu falo para você que eu tenho... Lá em casa eu falo, né? Olha, eu quebrei a perna, eu acho que Deus quebra a perna dela para ela parar um pouco. Porque eu não parava. Quem me conheceu no Allan Kardec pode dizer o quanto eu trabalhei no Allan Kardec. 22 anos trabalhando. Sem tirar folga. E eu trabalhava espiritualmente e fisicamente também. Lá na Capitinga, que você conhece lá, olha o nosso esforço, desde 1991, nós estamos lá. E eu tenho disposição. E essa disposição vem da onde? Vem desses bons espíritos que nos ajudam. Porque a materialização do bem aqui na Terra cabe a nós. Cabe ao bom trabalhador. Não precisa ser espírita. Ele, sendo um bom trabalhador, seja em que religião for, ele está com Jesus. E a força vem do alto. É verdade. Essa força que muitas pessoas dizem, nossa, tem pessoas que falam para mim assim, eu não tenho a disposição que a senhora tem. Eu fico pensando, meu Deus, que disposição que eu tenho. Mas todo mundo é capaz de ter essa Todo disposição, mundo é é só capaz. querer, É só querer, né? né? Por isso, eu digo, então, para nós terminarmos, né? Eu agradeço a doutrina espírita desde o tempo que eu entrei, há 70 anos, estudando, pesquisando. Você vê quantos livros eu tenho lá em casa? Livro de pesquisa científica. Então, eu busco todo esse contexto para que eu entenda que esta ferramenta que Deus me deu, eu tenho de conservar, mas conservar também a sabedoria no meu espírito, o intelecto do meu espírito, que são duas coisas que estão interagidas. Ligadas. Não é verdade? É verdade. Então, essa força vem desses espíritos. Quando você falou aí que eu tive doente, eu sentia a energia que vocês me mandavam. Eu passei 5 dias na UTI, passei fome, porque a comida não era agradável. Quase morri de fome. Olha, você vê uma coisa, desde o ano passado, eu pesava 82 quilos, eu vim para 62 quilos. Mas o meu espírito, acho que ele pesa umas 2 toneladas. Mas estava se alimentando. Ele estava alimentando de amor e força que os espíritos estavam me mandando. Saí, graças a Deus. Uma semana depois, eu já estava nas lives com vocês, já estava trabalhando. Só não fui trabalhar no centro, porque eu pensei, não, eu preciso restabelecer minha força. Mas aqui está. Aqui estou eu, com meus 91 anos, quase completando 92, e com disposição. Quero levantar a Capitinga, se Deus quiser, eu vou levantar. Você, sem querer, você me deu uma energia, uma força. O dia que você telefonou e falou para mim assim, ô tia Toninha, eu arrumei uma pessoa
para ajudar. Ainda você falou assim, eu vou pedir para o João ensinar a fazer pão. Eu falei, não, Ela falou, eu vou. eu vou. Eu dei aula de culinária no Piranguçu e dei aula de bordado. É verdade. E vou dar aula de culinária Vai na sim. Capitinga. Graças a você, viu, filho? Tia Eu Toinha. agradeço imensamente a vocês três aqui, principalmente Obrigada. você, minha filha. E peço a Deus que envolva todos os seus ouvintes, envolva todos nesta paz bendita que só Jesus pode nos proporcionar. Eu que tenho que agradecer, dizer que a senhora é a minha inspiração Obrigada, filha. e que cada ouvinte, cada pessoa que entrar nesse Instagram, que a pessoa sinta essa energia, que a pessoa sinta a força de levantar do sofá, levantar da cadeira, nem que seja um pouquinho para as pessoas que estão doentes, ler alguma coisa, vai devagarinho, mas que essa energia, que nem é nossa, que é de Jesus, consiga chegar no coração de todas as os pessoas. seus ouvintes. Não é verdade? Isso. Uma Eu boa que tarde tenho, pra todos. eu me sinto assim honrada porque ela me inspira. Então eu queria que ela inspirasse a todos, né? Todos aqui, enfim, todo mundo. E eu acho que essa meta foi concluída com sucesso. Carlinha, também tem recado para a tia Toninha aqui, que eu coloquei para a gente ler. Cotrim Salomão. Um beijo a tia Toninha. Marcelo Lopes, boa tarde, meninas. Dinamara Paiva Lopes, um grande abraço a tia Toninha, mulher de fibra, incansável no trabalho, dedicada ao próximo. Também temos aqui comentário da Aluga, que é da Marília. Tia Toninha, um exemplo para todos nós. Concluir a faculdade com mais de 80 anos é motivador. Parabéns ao programa pelas pessoas entrevistadas, realmente inspiradoras. Que ótimo. E hoje a gente teve uma grande audiência, viu, Carla? Ai, que bom, tá vendo? E as pessoas, a gente entende, tia Toinha, que agora é o que eu brinquei com a Nilda. Nós estamos na primeira segunda-feira útil do ano, porque a primeira segunda-feira é onde as escolas retornam. Verdade. Então, assim, a gente não pode ter orgulho, né, de achar essa vaidade, de achar que as pessoas vão parar às 2 horas da tarde, às vezes para ouvir. As pessoas querem, mas às vezes não podem. Então a gente convida as pessoas a entrar depois e no seu momento, cada um no seu momento, assistir aí ao podcast, às vezes enviar, porque sempre tem aquela pessoa que precisa de uma palavra amiga, precisa de uma inspiração. É só você ir lá, ó, mandar o aviãozinho, ou então pedir pro netinho, né? Ajuda, porque eles são bons nessa coisa de tecnologia, e envia, às vezes, para aquela amiga que tá precisando de uma força. Não é não, Dudu? Então a gente pode se despedir e deixar um gostinho de quero mais, né, para a próxima quinzena. Isso. E complementando tudo que a dona Toninha falou, eu acho que no começo do podcast eu sempre falo para as pessoas que a gente, quando põe os pés para fora da cama, que a gente faz ali as nossas primeiras orações do dia, a gente tem um motivo, a gente levanta, sai da cama e vai para a vida por alguma coisa. E em algumas pessoas, e eu acho que isso já vem preparado, né? Eu também passei pela doutrina espírita, hoje eu sou espiritualista, mas a gente traz na bagagem, alguns trazem mais, outros trazem menos essa questão de ser útil à humanidade. Eu acho que as pessoas demoram para compreender, e a tia Toninha, ela é a pessoa que, se a gente convivesse com ela diariamente, nós teríamos oportunidade de enxergar uma coisa que talvez muita gente não consegue enxergar. Eu fui enxergar depois dos 48 anos, que, olha para você ver, 48 anos eu percebi, de repente eu pisei em algum lugar e falei, mas por que eu estou fazendo aqui? E várias questões da minha vida particularmente caíram sobre mim, e aos poucos, agora eu estou com quase 60 anos, de 48 para 57 dá uma diferença boa. Estou falando aqui por mim, tá? Muita coisa aconteceu, eu digo assim que muita ficha caiu. E
eu ainda procuro o porquê levantar. Tenho algumas coisinhas pela qual eu levanto e todos os dias eu vejo se isso tem realmente importância. Para isso que eu estou levantando todos os dias tem importância. Eu estou assim arrumando a casa. Quem sabe um dia eu chego nos passos da tia Toninha. E muita gente aí que vem atrás aí, tomara que despertem logo também. O despertar é lento, mas algumas pessoas vêm preparadas, já despertam mais cedo, mas essas pessoas, como tia Toninha, servem de farol para a gente, então a gente tem que saber para que lado olhar. Embora estejamos nessa tempestade, né, que a gente comentou em off aqui, não é hora de chamar Jesus, não. É hora de olhar para dentro de si e ver o que pode ser feito, o que dá para ser arrumado. É verdade. Então a gente vai se despedir. Amandinha, dá um beijo para todo mundo, dá o teu recadinho aí final. Carlinha, antes de eu dar o meu recadinho final, ligou aqui pra gente Toninho e Bela, mandando um abração pra tia Toninha. Minha filha. Tá vendo? É um amor. E, Carla, eu não sabia que era o seu aniversário amanhã, É meu aniversário. mas daqui 15 dias a gente vai estar juntas de novo, vamos preparar uma coisinha aqui Aí pra a gente você. comemora. O bolo a gente cobra amanhã. Na verdade, todo dia é dia. Com a maturidade, eu entendi que quando a gente abre o olho de manhã e vê os filhos, né, com saúde, e vê a possibilidade de fazer algo de bom para si e para os outros, porque também não adianta a gente só fazer o bem para o outro, se maltratar, né, e não se cuidar e ficar doente. A gente tem que ter aquele equilíbrio. Já é o maior presente. E eu quero desejar para você feliz aniversário. Deus abençoe muito, felicidades, que possamos estar juntos nesse ano de 2024 e todos os Firme. anos. Firme Firme. e forte. Obrigada, Deus te abençoe obrigada, muito. viu, tia Toninha? Beijo, gente.